Os símbolos nacionais, conforme a Constituição, são 4. A nossa bandeira, o hino nacional, o brasão da República e o selo nacional. Informalmente, ainda adotamos outros, como o Cristo Redentor, aqui no Rio de Janeiro, as fitinhas de Nosso Senhor do Bonfim e até o Guaraná, que são lembrados como identidade visual brasileira. Mas será que isso é suficiente para criarmos uma cultura de patriotismo? Recentemente, o advogado Paulo Wakayama escreveu um artigo sobre esse assunto. E é com ele que a gente fala agora no Conexão. Tudo bem, Paulo? Ô, Vairane, muito obrigado pelo convite. Fico satisfeito de poder falar com todos. Pois é, você andou pesquisando, ouvindo aí brasileiros. Eu gostaria de saber se conseguiu chegar à conclusão de que nós somos patriotas de fato. Olha, Eliane, me chamou muita atenção, há um tempo atrás, quando eu comecei a conversar com algumas pessoas, e veio a questão de que perguntar a eles quais são os símbolos nacionais. Bom, a grande maioria responderam que somente temos 2 símbolos nacionais, que seriam a bandeira e o hino nacional. Sua grande maioria desconhecia o próprio selo nacional, para que ele serviria, como também esqueceram dos brasões, né? Nosso brasão, que é o grande símbolo nosso. E com isso você começa a perguntar certas coisas, essas pessoas começam a indagar, e você sente que realmente o povo brasileiro ele perdeu aquele espírito de patriota. Até porque recentemente houve uma movimentação, principalmente aqui em São Paulo, muito forte na Avenida Paulista, quando houve aí o problema do impeachment da presidente Dilma. Aí você começa a questionar as pessoas que lá tiveram, a sua grande maioria, ou seja, 99% ou 95% estava lá para poder tirar uma pessoa do poder. Mas não estavam ali pensando que são patriotas, que estavam pensando na sua nação, no futuro da sua nação. Eles simplesmente tinham esse objetivo, tirar um partido do poder, porque esse partido é prejudicial a todas as pessoas. E a ele estava prejudicando muito. Então, realmente, é uma coisa que chegamos à conclusão que aquele espírito patriota que existia na época, muito tempo atrás, há muitos anos atrás, ele foi se perdendo ao tempo. Você se refere aí às décadas que tivemos, em mais de 20 anos de ditadura militar. Naquela época, o brasileiro era tido como mais patriota? Não digo que eles eram nós éramos mais patriotas, tá? Eu te falo porque eu sou filho da escola pública. Eu tenho 60 anos de idade, estudei a minha vida toda em escola pública. E na época da ditadura militar tinha seus pontos extremamente negativos, mas também tinha seus pontos positivos. Você tinha um ensinamento de educação moral e cívica. Evidente que os militares colocaram essa matéria no currículo escolar para poder evitar que se criasse o comunismo ou socialismo dentro dos cidadãos. Porém, isso também tinha um lado positivo. Você conhecia realmente o que era a sua nação, os valores da sua nação. E aí, posterior a isso, no ensino universitário, você ainda tinha o SPB, que é a Organização Social e Política do Brasil, onde você tinha uma noção de toda a organização social e política do Brasil, de tal forma que aquilo criava um orgulho na pessoa de ser brasileiro. Você tinha aquele grande orgulho da sua pátria, entendeu? E isso, nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, 20 e poucos anos, deixou de existir. Essas matérias deixaram de existir no currículo escolar. O que é referência hoje nas escolas, então? Como? O que é referência hoje na escola? Hoje você pega o estudo, hoje você vê, existem curso universitário, a pessoa pode optar por matérias até, não quero fazer matéria A, quero fazer matéria B, e assim sucessivamente. Tá? Os nossos ensinos hoje não trazem esse conhecimento. A história, por exemplo, o ensino da história, tá? Que poderia trazer esse fundamento maior ao estudante, tá? Ele está sendo muito fraco também, ele não está trazendo esse conhecimento ao estudante. Então, se você pegar pessoas hoje, na faixa etária de 30 anos, tá? Se você começar a fazer algumas perguntas a ele,
ele não vai saber te responder, porque ele nunca ouviu falar nisso, nem quando ele estudou no ensino fundamental, nem no ensino médio. A gente até separou algumas fotos, né, para exibir para quem está em casa, mostrando aí alguns sinais, alguns exemplos aí em que o brasileiro demonstra o seu patriotismo. E se a gente até for buscar isso na internet, encontra momentos como esse aí, né, de torcida, de grandes eventos. Se ficamos restritos apenas a esses momentos de festa, de esporte, por exemplo, Paulo? Exatamente. Hoje, por exemplo, você pega um jogo de futebol de seleção brasileira, todo mundo está vestido lá com a bandeira brasileira, todo mundo ostentando isso, mas voltado a um esporte, entendeu? A torcer por um time. O brasileiro, ele é apaixonado por esporte. Você vai no jogo de basquete, a mesma coisa. Você vai no jogo de vôlei, a mesma coisa. Tudo relacionado a esse esporte, entendeu? Mas não com relação ao que nós estamos passando no país hoje, tá? Está faltando esse espírito patriótico no brasileiro, para que ele possa lutar para trazer uma coisa melhor, para que a nação seja melhor, entende? De onde, então, pode vir esse estímulo, hein? Além de tudo negativo que a gente está passando e aparentemente não reagindo, enfim, de onde pode vir essa educação? Então, veja só, como é que você pode educar uma população, tá? Se você pega o ensino básico, tá? Um ensino fundamental, não existe esse ensino. Tá? Eu tive recentemente numa palestra na APAMAGES, que é a Associação Paulista dos Magistrados, e um dos pontos que foi muito discutido nessa palestra, tá? É a falta de incentivo à educação. Tá? A nossa educação é muito fraca. A educação dos nossos jovens é muito fraca. Tá? Um povo que não é educado no sentido de estudo, tá? Não pode ser um povo desenvolvido. Então, é isso que está faltando na nossa base. O governo federal, o governo estadual, os próprios empresários deveriam investir nisso, deveriam criar uma população, tá, mais educada, ou seja, o educado, eu já volto a falar, com mais estudos, com mais conhecimento, com mais cultura. Tá? Isso sim poderia mudar uma situação do país. Bom, eu acho que o brasileiro também pode ser mais otimista, né, Paulo? Sem sombra de dúvida, tá? Mas eu digo para você o seguinte, eu entendo que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, tá? Porque se nós pegarmos a história, vamos dizer, desde a época do regime militar, a história econômica desde a época do regime militar, então nós tínhamos lá o milagre econômico na época do Delfim Neto, que ele era o ministro da Fazenda. Posterior a isso, vamos pegar 86, que nós tivemos o grande plano cruzado, e no fim acabou sendo um grande acidente cruzado. Tá? Vamos pegar o plano Collor, que, vamos dizer assim, tirou dinheiro de todo mundo, deixou todo mundo com R$50 no bolso. Tá? Com tudo isso, sabendo que existia naquela época, até por causa da época do Collor, havia realmente uma corrupção muito forte. Nós sabemos que houve uma corrupção forte, que houve muito roubo no nosso governo, em todo o nosso país. Tá? Você vai ver o seguinte, o Brasil continuou crescendo, o Brasil continuou vivo, o Brasil não virou uma Etiópia, o Brasil não virou uma Nigéria, tá? O Brasil continua sobrevivendo. Então é um país extremamente rico, o país. E o povo brasileiro é muito forte. Paulo, muito obrigada, tá? Pela sua colaboração com Conexão. Espero que a gente tenha deixado aqui uma mensagem de esperança e de positividade para os brasileiros. Eu também espero, e especialmente por dizer que o nosso país realmente é muito rico e tem um povo que só precisa um pouquinho mais de cultura, mais nada. E isso tudo levaria o nosso país a ser um dos primeiros do mundo. Tá bom, vamos amar o Brasil. Um abraço, Paulo. Igualmente, obrigado. Olha só, antes de encerrar, eu quero falar sobre uma novidade na programação do Canal Futura. A partir de hoje, 3 de outubro, a transmissão passa a ser em HD para os assinantes da Sky. Veja só. O melhor do Futura, em alta definição, chegou na Sky. Educação, gastronomia, ideias inovadoras, debates. A diversidade do Futura, agora em HD.
partir do dia 3 de outubro, no canal 434. Anotou? Tchau, tchau.